Eu convido a você a se colocar em pé na presença de Deus para a gente aproveitar o tempo. Glória a Deus. Amém. É muito bom ver vocês. Tá, irmãos? Nós somos uma família que uns ora pelos outros. Nós oramos uns pelos outros. E Deus permitirá que nós subamos juntos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 3, 19 e 20, é o texto que nós vamos utilizar para a nossa meditação. Evangelho de João, capítulo 3, 19 e 20. Vamos ver o que diz. Mas vamos ler o 21 também. Vamos ler o 21. 3 versículos, 19, 20 e 21. Diz assim. Quem já achou, diga amém. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aleluia. Vamos orar. Faça a sua oração. Peça a Deus para falar conosco nesta manhã. Peça ao Senhor: Senhor, fale comigo nesta manhã. Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, te adoramos, ó Deus, por estarmos mais uma vez na tua casa. Glória e honra sejam dadas a ti. Louvores e adoração ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a adoração, de toda a riqueza, de todo o poder, de toda a ação de graças e toda a majestade, porque tu és Deus. Tu és Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Muito obrigado por estar aqui junto com os teus filhos. Obrigado, Senhor, por estar aqui junto com o teu povo. Eu te peço, Senhor, que nesta manhã o Senhor possa abrir as comportas dos céus e derramar, Senhor, bênçãos sem medidas sobre a vida deste teu filho, desta tua filha, desta criança, desse rapaz e desta moça. Ó Senhor, que a tua glória seja derramada neste lugar, que as comportas do céu se abram sobre nós, e o teu Espírito, Senhor, encha cada centímetro quadrado desse auditório. Que a fumaça da tua glória, Senhor, seja sentida, seja, Senhor, percebida neste lugar. Que os enfermos se levantem curados. Aqueles que estão caídos sejam levantados. Aqueles que estão prostrados se levantem. Ó Senhor, venha fazer uma obra de restauração, de transformação, de libertação, meu Deus. Aqueles que estão nos assistindo pela rede social, possa, Senhor, experimentar aí no seu quarto, na sua sala, oh meu Deus, no seu quintal, no seu automóvel, oh Senhor, durante a sua viagem, possa sentir, Senhor, a tua graça com Ele na sua vida, e Ele seja transformado, liberto, e tenha um encontro especial contigo, Senhor.
Prepara o teu povo para o grande arrebatamento. Mande um avivamento, Senhor. Que esse avivamento venha nas Américas. Que esse avivamento venha, Senhor, pela Europa, África, Senhor da glória, Ásia, em todos os continentes, meu Deus, que haja um derramar do teu Espírito, Pai Santo, salvando, transformando, libertando. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja nesta manhã. Fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, amém. Não abra os seus olhos. Por favor, não abra os seus olhos. Permaneça nesse estado de adoração. Porque Ele está aqui. Ele está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Nenhuma condenação há. Glória a Deus. Para quem gosta, aliás, a maioria já conhece o refrão. Cantor é Armando Filho, para quem gosta de depois querer ouvir todo o hino. Eu só cantei um pedacinho do refrão. Ele é muito difícil de cantar, né? Tem uma tonalidade bem baixa. E para quem quiser depois ouvir todo o hino, é o cantor Armando Filho. Deus abençoe. E como é que Deus é extraordinário? Eu falei assim, antes de preparar a mensagem, veio o primeiro hino. E eu fiquei tarde toda meditando, ouvindo, cantando. Aí eu fui ver o texto aqui, e a condenação é esta. Olha como é que o Espírito Santo trabalha, né, irmãos? Deus abençoe. Podemos assentar. Alguém aceita a água? Muito bem. O assunto que eu quero tratar hoje, irmãos, antes da ceia, tem como tema a necessidade da luz. A necessidade da luz é o assunto que nós vamos tratar hoje. Quando eu comecei a frequentar a escola primária no meu tempo, quem tem a minha idade ou aproximadamente, antigamente era separado primário, ginásio, científico e cursos superiores.
Então, na minha época era chamado de primário, que hoje é ginásio e primário junto, que é o primeiro fundamental. Obrigado. Então eu me lembro que, acho que foi no primeiro ano, a professora falou assim: olha, eu quero que vocês façam experiência na casa de vocês. Vocês vão pegar uma plantinha, uma semente de feijão, plantar em casa, numa latinha ou num copo ou em alguma coisa, dentro da sua casa. Vai deixar ela dentro de casa e vai colocar água. E depois vamos ver o que vai acontecer com essa plantinha. E aí, quando ela nasceu, ela germinou, que nasceu, começou a crescer, ela começou em direção à báscula, aos basculantes da sala, da cozinha. Ela estava procurando luz. Ela estava indo atrás da luz. Aí, quando os alunos encontraram na escola, a minha foi colocada em tal lugar e ela foi em direção à janela, a minha foi colocada em tal lugar, ela foi em direção à báscula da cozinha, e assim sucessivamente. Todas as plantas estavam em busca de luz. Então nós, seres humanos, animais e vegetais, necessita de luz. Não é opção, é necessidade. Lá no capítulo 1 de Gênesis, diz assim, no capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. O segundo versículo: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Você não vê ali a criação das trevas. As trevas é a ausência da luz. As trevas é a ausência da luz. Então preste bastante atenção no que Deus quer nos ensinar aqui hoje. Então, no terceiro versículo, ele disse Deus, preste bem atenção, que foi a primeira coisa que Deus criou. Primeira coisa, a primeira importante necessidade do homem. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então preste atenção agora, por favor. Por que a planta ela foi em direção à luz? Porque a planta, ou qualquer ser, homem, animal, vegetal, ele absorve a luz para produzir energia. É a luz que traz energia. Nas plantas, elas absorvem a luz, essa luz transforma em energia química para o crescimento e produção. Dentro do caule, dentro da planta, há uma mudança poderosa para que ela possa cumprir o seu propósito, que é produzir alimento e produzir tudo aquilo pelo qual ela foi criada, cumprindo-se um propósito divino. Então vamos lá. Uma das
das mudanças que ocorrem na planta quando ela encontra a luz, é uma transformação chamada fotossíntese. Fotossíntese, que é chamado esse uso que a planta busca na luz e transforma em energia para cumprir o seu propósito. E o que é a fotossíntese? Ela absorve todo o gás carbono que o mundo produz, e esse gás carbono é captado pela planta, e ele passa por ela e recebe uma transformação química, e ela então libera o oxigênio. Está dando para você entender? É uma das transformações que acontece quando a planta recebe a luz. Ela pega o gás carbono, que é mortal. Para você ter uma ideia, máquinas, todo tipo de máquina de combustão produz gás carbono. E esse gás carbono, ele é mortal. Um dia um casal, num carro bem silencioso, bem novinho, ele entrou na garagem, fechou a porta, e ele ficou lá conversando com a esposa, com a noiva dele, dentro do carro, batendo papo, conversando. E aí, ele esqueceu o carro ligado. A garagem estava fechada e ele esqueceu o carro ligado. Quando de manhã cedo, a família escutou um barulho na garagem, e quando abriu a garagem, ambos estavam mortos. Porque você não percebe o gás carbono, ele não tem cheiro. É igual o gás de cozinha, não tem cheiro. Aquele cheiro é colocado para você perceber que está vazando. Então, eles morreram com a produção do gás carbono do escapamento do motor. Então, a planta, ela absorve o gás carbono e libera e o transforma em oxigênio para nós respirarmos. E aí vem para nós o oxigênio. Olha que coisa extraordinária. A luz produz em nós também uma transformação nos nossos pulmões, e nós respiramos o oxigênio liberado pelas plantas, pelas árvores, pelas florestas, e respiramos o oxigênio e aspiramos o gás carbono. Respira e aspira. Respira e aspira. Respira oxigênio, aspira gás carbono. Por isso que às vezes as máscaras, ela é complicada. Você está já respirando o que você jogou para fora. Então, irmãos, a preocupação de Deus é eliminar as trevas, porque trevas não é criação de Deus. Trevas é ausência da luz. Deus não criou trevas, é ausência da luz. Então Deus disse: haja luz. Foi a primeira coisa que Deus fez para ter vida na terra. A trevas trouxe caos. A trevas não tinha caos, é lugar sem vida. Trevas
As trevas trouxe o caos, a terra estava caótica porque não tinha luz. E quem não tem luz está morto. Quem não tem luz não vive. Então a primeira coisa, a primeira criação de Deus foi trazer luz àquele ambiente caótico. E quando ele trouxe a luz, aí ele pôde então colocar vida no planeta Terra. Aí começou a criação do reino mineral, do reino vegetal e do reino animal. Você está vendo que é tudo por ordem. Nada atropela ninguém. É uma ordem, obedecendo uma ordem, vamos dizer, cronológica. Mineral, vegetal e animal. Vamos aqui fazer uma ilustração que a gente vê muito acontecer hoje. E quando isso acontece, é um distúrbio na família, uma confusão na família. Por exemplo, a moça, ela começa a namorar e descuida no seu período de namoro e engravida. O que aconteceu aí? Ela criou primeiro sem ter um lugar para colocar. Aí vai correr para fazer o casamento. Se é uma família organizada, ela vai correr para poder fazer um casamento, para justificar a situação. Mas aí vai morar onde? Vai para casa dos pais. E aí vai fazer o quê? Como é que o pai ele faz? Ele está desempregado. Quem é que vai tratar do neném que está vindo aí? Quem vai arrumar um enxoval para a criança que está vindo aí? O vovô, a vovó, titio, titia, vizinho, parente, amigo. Sabe por quê? Porque não havia ordem. Primeiro namoro, depois noivado, depois casamento, depois filho. Se Deus falasse assim, Deus criasse o homem, criasse o animal e colocasse lá, oh meu Deus, eu tenho que... Ele falando para ele mesmo, né? Oh meu Deus, para mim mesmo, oh meu Deus. A gente não usa essa expressão quando a gente fala alguma coisa que não... ou fez alguma coisa que atropelou. Oh meu Deus, eu fiz isso aqui. Oh meu Deus, eu criei isso aqui, mas eu tenho que fazer capim, eu tenho que arrumar capim, tenho que criar um capim, eu aguento a morrinha. Você vai ficar com fome um pouquinho, mas eu vou arrumar capim para você. Não, Deus primeiro criou. Depois que a luz foi colocada, então agora eu posso criar o reino mineral. Agora eu posso criar o reino vegetal, que é o alimento. Agora eu posso criar o reino animal, porque ele tem aonde pôr os pés, e tem o que comer, e tem o que beber. Está dando para você entender? Preste bem atenção agora. Vamos vir agora para o Novo Testamento. A primeira criação, o primeiro homem, o primeiro Adão, que foi colocado na luz, ele fracassou. E as trevas espirituais, porque as trevas visíveis, as trevas natural, tinha sido dissipada. Agora havia luz natural. Essa luz natural existia, mas a luz espiritual, que era a luz do conhecimento, a luz da vida, ela tinha sido perdida com a queda. Então o primeiro Adão fracassa, o primeiro Adão cai e a terra se torna caótica novamente, com homens se matando, com homens se autodestruindo, com homens se autoflagelando.
Então Deus fez o quê? Mandou a luz no mundo outra vez, mas não a luz agora natural, mas a luz espiritual. Então, olha o texto que nós lemos: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz que veio ao mundo? Qual é a luz que veio ao mundo? 3 reis viajaram semanas e semanas e semanas da Mesopotâmia, que hoje é a região do Iraque, do Irã, antiga Pérsia. O Irã hoje era a antiga Pérsia. Eles saíram de lá, do Oriente, e eles viajaram até Belém, em camelos. Sabe qual a distância da Pérsia até Belém? 600 quilômetros. Agora imagine quantos dias, quantos meses eles viajaram no deserto, sem estrada, sem um guia. Mas que eles estavam seguindo? Que eles estavam? Quem estava mostrando o caminho para eles? Uma luz. E essa luz, ela foi anunciada que ela nasceria em Belém. E eles vieram andando 600 quilômetros, guiados pela estrela, guiados pela luz, e eles acharam o caminho. 600 quilômetros, é quase a distância daqui em Brasília, em deserto, sem água, sem comida. Levaram seus provimentos, às vezes até faltou no meio do caminho. Mas eles chegaram. Por que eles chegaram? Porque eles seguiram a luz. E quando eles chegaram, Jesus não estava mais na manjedoura. Jesus já estava em casa. Porque levou tempo. Quem é adorador não tem distância para ele. Quem é temente a Deus, às vezes tem pessoas que fica tão perto da igreja e reclama: oh meu Deus, eu tenho que ir lá para a igreja, te adorar, está distante. Olha os 3 reis, porque o adorador não tem distância para ele. Para o adorador não tem deserto, para o adorador não tem chuvas, para o adorador não tem frio, para o adorador não tem calor, para o adorador não tem obstáculo. Ele veio longe para adorar o seu Deus. Mas quem é que os trouxe? A luz. A luz. A luz os trouxe até Belém. E a condenação é esta. Então a condenação não é o pecado. A condenação não é o que a pessoa fez. A condenação é o que a pessoa deixou de fazer. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio, mas eles amaram mais as trevas. Então a palavra de Deus mostra para nós, em 1 João capítulo 1, verso 5, que Deus é luz. Deus é luz, e nele não há trevas. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas alguma, ou nenhuma. Deus é luz. Em Tiago capítulo 1, verso 17, diz assim: Ele é o Pai das luzes. Toda luz vem de Deus. Aleluia.
Toda luz vem de Deus. Toda luz vem de Deus. Tudo que é luz veio de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. E hoje, mais do que nunca, mais do que a própria comida que comemos, nós necessitamos da luz. Sabe por quê? Salmo 119, verso 105. Veja o que diz lá. Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você não quer tropeçar? Nós não queremos tropeçar? Nós não queremos errar o caminho? Não queremos errar a direção? Então a palavra é lâmpada que clareia perto, e luz para clarear longe, distância, ou em tempo a pouco prazo, ou médio prazo, ou a longo prazo, que às vezes tem decisão que você vai tomar a médio prazo. Então, qual é a luz que você precisa naquela decisão a médio prazo? Da luz da palavra. Aquela decisão que você tem que tomar a longo prazo, da luz, porque ela clareia longe, ela clareia distante, e a lâmpada é para os pés, para as decisões de hoje, para as decisões de ontem e para as decisões de amanhã, porque ela é lâmpada para os nossos pés, para o primeiro passo, para o segundo passo, para o terceiro passo. Então nunca, como nunca, nós precisamos da luz. Como nunca precisamos da luz. Agora, o que a palavra de Deus ensina para nós que precisamos fazer na luz? Primeiro, andar na luz. 1 João capítulo 1, verso 7. Preste atenção agora. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu só vou ter comunhão com os irmãos se eu estiver na luz. Às vezes você quando está andando como servo de Deus na rua, e você vê uma outra pessoa que ela te vê e reconhece, e ela atravessa para o outro lado porque ela não quer que você a veja. Sabe por que isso acontece? Porque ela não está andando na luz. Porque se ela estivesse andando na luz, ela teria comunhão com você. Por que ela está fugindo de você? Porque não tem comunhão. E quando nós temos comunhão, o que acontece? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o que o Daniel, o que você, o que nós pastores, o que diáconos, homens, mulheres, precisamos fazer? Primeira coisa, andarmos na luz como Ele na luz está. 2 Coríntios 4:4. Olha o que o inimigo faz. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Enquanto Deus envia a luz, Satanás quer enviar as trevas. Por isso que tem pessoas que têm a Bíblia em casa, leia a Bíblia, mas não entende. Era como um jornal, é como uma revista comum. Sabe por quê? Porque o seu entendimento, ele está cegado pelas trevas, pelo Deus deste século, que é a quem? Satanás. Ele cegou o entendimento. As pessoas não entendem. As pessoas não conseguem enxergar. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer na luz é andar. Eu preciso da luz para andar. Segunda coisa, adorando na luz. Eu preciso da luz para me adorar a Deus. 1 Pedro 2,9. Eu preciso da luz, porque senão eu vou estar cultuando o meu corpo. Senão eu vou fazer um culto de sensualidade. Ao invés de cultuar Deus, eu estarei promovendo a sensualidade no altar de Deus. Então eu preciso da luz para adorá-lo. Eu preciso da luz para poder adorá-lo. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu tenho que mostrar essa luz em forma de adoração. E se eu não tiver a luz para adorar, eu estarei provocando um fogo estranho no altar. Está cheio de fogo estranho por aí. Está cheio de fogo estranho em forma de adoração. Então eu preciso de luz. Eu preciso de luz para me adorar. Eu não posso adorar a Deus sem luz. Eu tenho que saber o que estou fazendo. Senão eu vou trazer fogo estranho no altar. Eu vou trazer fogo estranho para o púlpito. Eu vou trazer fogo estranho para o templo de Deus, para a casa de Deus. Então eu preciso de luz. Terceiro, eu preciso de luz para me guerrear, que nós estamos em guerra com o mundo espiritual. Estamos em guerra com o mal. Romanos 13, 11 e 12. Então eu preciso de luz para entrar nessa guerra, porque senão eu não estarei nem fazendo cócega, aliás, eu estarei fazendo cócega no inimigo, ao invés de guerrear. Ou então eu estarei fazendo alianças com o inimigo, em vez de enfrentá-lo. Talvez eu esteja fazendo uma aliança com ele, ao invés de resisti-lo. Se eu não tiver luz, eu vou contar uma experiência aqui para você. Não vou dizer o nome, por questão de ética, mas eu gostaria de poder falar. A tia de um pastor, ela foi trabalhar na casa de vários pastores de uma determinada denominação. Falou: a senhora vai fazer alimentação para nós, limpar, fazer a parte de limpeza da casa, mas olha, a senhora pode ir em todos os lugares,
menos entrar nesse quarto que está aqui. Esse quarto aqui a senhora não pode entrar. Aí ela fazia limpeza de tudo. Aí quando ela estava limpando, que eles estavam dentro desse quarto, ela escutava coisas e falava, será que é da minha cabeça? Mas ela foi deixando passar. Aí eles esqueceram a porta do quarto entreaberta. E ela então, passando no corredor, ela começou a escutar o que eles estavam falando lá dentro. E falava assim, Satanás, logo na reunião, quando nós começarmos a chamar vocês, vocês vão manifestar, e depois nós vamos ordenar para vocês saírem, e depois que vocês saírem, nós vamos entregar o nosso sacrifício para vocês. Ela falou, não estou acreditando que eu estou vendo isso aí. Eu não estou acreditando que eu estou vendo isso aí. Eu fico arrepiado quando... Isso aí que me contou foi o próprio sobrinho dela, que é pastor. Ela falou, meu Deus, onde eu estou enfiado? Aí ela começou a ligar. Já viu quando tem coisas na investigação que tem pontas soltas, que só vai concluir a investigação se aquelas pontas elas forem... Aí ela começou a ligar. Por isso que desapareceu, não vou dar o nome aqui, desapareceu aquele menino de 14 anos, que os pais procuram até hoje, e ele desapareceu da companhia de um pastor. É por isso que muitas crianças foram adotadas num país da Europa, que eu não vou falar, porque começa a ligar uma coisa com a outra e você vai descobrir. Aí você preste atenção agora que eu vou dizer para você. Quando você pode não gostar do Daniel, da minha cara, do meu ser, e graças a Deus que nada em mim chama a atenção de você. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que eu sou feinho, baixinho, gordinho. Então, quando você entrar no lugar, que quando alguém pegar o microfone e começar a chamar pelo nome, manifesta aqui agora. Porque existe duas maneiras de orarmos. Uma é chamando, a outra é expulsando. O que Jesus mandou fazer? Mandou chamar? Ide, expulsai demônios em meu nome. Aí a pessoa pega, faz o contrário. Ele chama os demônios em nome de Jesus. Aí vai caindo gente para tudo. Gente que nunca foi possessa, passa a ser possessa. Porque ele foi o demônio. Experiência da própria Otília Pontes, que já falei para vocês aqui. 28 anos, mãe de santo. Ela falou assim, no terreiro, quando a pessoa vai, ele fica lá, eu quero receber fulano de tal. Porque eles dão vários nomes, mas o demônio é o mesmo. O espírito é o mesmo. Eu quero receber. Não, você tem que fazer isso. Tem que ir na encruzilhada meia-noite. Você tem que fazer um despacho. Tem que pegar vela preta, vela vermelha, vela amarela, vela isso, para acender na encruzilhada meia-noite. Aí nós vamos ver se podemos entrar em você. A pessoa implora no terreiro para ele ser incorporado. E ele não incorpora. Mas quando chega na igreja, ele incorpora rapidinho. Sabe por quê? Porque aquele que vai lá já é dele. Agora o que está vindo para a igreja está escapando dele. Então vem rapidinho para possuir aquele corpo. E eles não fazem questão nenhuma de orientar a pessoa, de libertar. Não, mantenha ela na prisão dos demônios para que ela seja... Vou te dar um outro exemplo aqui. Um dia um pastor foi fazer um trabalho na praça. Aí de repente apareceu lá um rapaz
cheio de problema. O demônio pegou ele lá na hora que o pastor estava orando na praça. Aí começou a aparecer um monte de gente curiosa para ver o que estava acontecendo. Aí a praça lotou. Aí ele expulsou o demônio daquele rapaz. Aí ele falou: puxa vida, que multidão que eu atendi hoje aqui na praça. Aí o rapaz foi embora. Aí na outra semana ele foi para a praça. Ele falou: daqui a pouco a multidão está aqui. Mas não vinha ninguém para ouvir. Aí ele fala: cadê aquele rapaz do demônio para poder manifestar o demônio aqui para chamar a atenção das pessoas? Você tá ligando uma coisa com a outra? Está dando para você entender? As pessoas vêm para ver o demônio manifestar, mas não vêm por causa da palavra, não vêm para aprender, não vêm para ser iluminado, não vêm para adorar, ele vem para ver. É por isso que as pessoas fazem questão de não expulsar o demônio, de manter aquela pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos endemoniada, para que sempre chame a atenção. Eu fico triste quando uma pessoa está possuída pelo demônio. E assim que nós oramos, que o demônio sai, nós começamos a orientar a pessoa: olha, a partir de agora faça isso, faça aquilo outro, faça isso, para o demônio nunca mais voltar em você. Esse é o prazer que nós temos, que o demônio nunca mais possua aquele corpo. Mas lamentavelmente, essa organização fazia alianças com o demônio para ele aparecer na igreja. Então, lembre-se do que eu estou dizendo para você. Pegou o microfone e começou a chamar. Eu não vou falar os nomes porque, em respeito às crianças, em respeito ao nosso ambiente aqui, que é cristão, sagrado, mas ele chama todo tipo de nome dos demônios e vai caindo gente para todo lado. Demônio que está lá na rua, ele está na rua, está no ar, ele está em todo lugar. Chamou ele na igreja, ele vem correndo, porque ele sabe que é um ambiente que as pessoas procuram para poder se livrar dele, procuram para poder ter uma experiência com Deus. Então na igreja eles vêm correndo para poder dominar a pessoa, e às vezes encontra alguém que não está preocupado em ensinar, em proclamar a luz do evangelho, manter a pessoa cega nas trevas, como objeto de atração, de espetáculo. Usa a pessoa como espetáculo. Às vezes nas reuniões nossas, quando possível, nós orientamos: se tem uma pessoa caída, não passe por cima dela, respeito a ela, dê a volta. E eu vejo gente pulando em cima do outro, às vezes colocando o pé em cima das costas, da cabeça da pessoa que está lá endemoniada. Irmão, está muito longe da luz. Essas pessoas, quando se trata de guerra, estão muito longe da luz. Então eu preciso de luz para aprender a guerrear. Romanos 13, 11, 12. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. O que Paulo está orientando aqui aos romanos? Irmãos, a noite acabou, o dia é chegado. Então agora cingimos os nossos lombos, revistamos
com as armas da luz. Rejeitemos as coisas das trevas, as obras das trevas, e nos vistamos com as armas da luz. Com as armas da luz. Para guerrear. Sem as armas da luz, nós vamos fazer pacto, aliança, não vai fazer nem cosquinha no inimigo. Por isso que ele tem medo. Não é do Daniel, não é de você. Ele tem medo disso aqui, ó. Isso aqui na vida de quem crê sacode o planeta. Isso aqui na mão de quem crê abala as estruturas do inferno. Isso aqui na mão de quem crê transforma uma nação. Um dia um homem foi pregar o evangelho, e o evangelho naquela cidade foi rejeitado. E ele pegou o trem. E de tão nervoso que ele estava, ele pegou a Bíblia e atirou pela janela do trem. A Bíblia caiu no meio das pedras, na beira do trilho. E mais tarde ele fica sabendo que estava acontecendo um avivamento naquela cidade. Aquela cidade que rejeitou o evangelho. Aquela cidade que rejeitou a palavra que ele foi levar. E ele escuta que estava acontecendo um avivamento. A cidade inteira estava sendo transformada. E ele foi lá para saber o que houve. Porque ele esteve lá, ninguém quis ouvi-lo. E agora a cidade estava sendo sacudida. Então ele fica sabendo que o homem mais perigoso daquela cidade, andando pelos trilhos do trem, ele acha um livro. E ele começa a ler esse livro. E quando ele lê esse livro, a luz se acende dentro dele, porque Deus é luz. Ele acha a Bíblia que foi jogada pela janela do trem, e ele se converte, e a cidade inteira conhecia ele, sabia que ele era mau, sabia que ele era terrível, e aquele homem se converte. E ele começa a falar. Ele começa a falar da transformação que Deus fez na vida dele. E ele ganha a cidade inteira, porque todo mundo sabia quem ele era. Só um Deus poderoso podia mudar a vida daquele homem. E a palavra, a luz mudou. A luz mudou. Aqueles que andavam na região e sombra da morte, a luz raiou. E a cidade começou a experimentar um avivamento. Porque uma Bíblia foi jogada na linha do trem. Então por isso que o diabo, ele não tem medo do Daniel, nem de pastor, ele tem medo disso aqui. Por isso que ele está tirando isso aqui do púlpito. Ele está tirando do púlpito, porque ele quer um bando de bodes passando por um entretenimento, por um palácio, por um palhaço. Palhaço. Então ele precisa de palhaço para entreter bodes. Diz-se Spurgeon: haverá dias que pastores virarão palhaço em cima de púlpitos e estarão entretendo bodes, e não cuidando de ovelhas, e não alimentando ovelhas. E nós estamos vendo esses dias, e não precisamos ficar nos assustar, porque Jesus já nos preveniu que isto iria acontecer. Eu preciso trabalhar na luz. Eu vou correr para encerrar. João 3:21, por favor.
João 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, eu preciso trabalhar na luz, para que as minhas obras sejam vistas. Às vezes cada um tem um dom. Tem gente que tem o dom de cuidar de pessoas. Tem gente que Deus deu a ele o dom para cuidar de drogados. É a coisa mais difícil. Eu vejo lá em Manaus, tem um pastor, tem um outro irmão, não sei se ele é pastor também. Ele tem uma casa de recuperação. Ele falou assim: está vendo esse carro, essa moto, aquelas motos, pastor Paulo, daquelas de 70, 80 mil reais. Ele perguntou para o moço assim: moço, quanto tempo essa moto está encostada aqui, que eu não ando nela? Ele falou: tem 4 anos que ela está encostada aí. Aí ele fala: por que eu não ando nessa moto? Porque quem cuida de drogados tem que renunciar à sua vida. E essa outra aqui, quanto tempo que eu não ando nela? Essa aí deve ter uns 3 anos. E esse carro aqui, quanto tempo que eu não uso ele? Esse tem mais de anos também. Ele falou: gente, quem quer cuidar de pessoas drogadas tem que renunciar, porque ao mesmo tempo que ele está ali querendo tratar, ele está levando droga escondido para usar lá dentro, onde ele está recuperando, onde ele precisa de tratamento. Às vezes ele está tão drogado que ele briga com o companheiro de quarto, ele rouba as coisas do seu companheiro, então é uma confusão. Aí ele tem que, quando ele pensa assim: vou descansar agora, aí liga para ele: ó, tem uma confusão aqui na casa. Aí ele corre para lá, ele tem que separar, aí vai atrás de quem fugiu. Às vezes uma moça grávida, ela pulou um muro de 7 metros de altura para fugir. E quando ele encontra ela toda drogada novamente. Você quer tratar? Aí ele vai lá, pega ele, leva novamente para lá. Então Deus deu dom para cuidar desse tipo de pessoas. Deus já deu dons para cuidar de outras áreas, de família, casamentos. E Deus vai, e cada um com a sua missão, porque cada um é chamado para uma missão, para cuidar do corpo de Cristo, que é a igreja. Até de criação. Toda a criação é divina. Eu estava vendo um vídeo, uma apresentadora de TV. Às vezes ela está dentro do carro dela, aí ela vê um cachorrinho amarrado, que alguém abandonou, amarrou lá no ponto de ônibus, deixou amarrado lá. Aí ela para o carro, o marido dela falou: não, você não vai pegar, senão não. Ele fica bravo com ela, ela vai lá, sai do carro debaixo de chuva, vai lá, tira o cachorrinho, está todo ferido, machucado, abraça ele, entra no carro e leva para casa. Aí ele fica bravo com ela. Ela fala: não vou deixar ele não. Isso é um dom. O dom que Deus deu. Cada um tem um dom de cuidar de uma coisa. Outros pegam criança abandonada. Então nós precisamos trabalhar na luz para que as nossas obras sejam vistas, porque são feitas em Deus. Precisamos vigiar na luz. João 19:1 ou 19:9, eu 19:9, por favor. Quinto, vigiar na luz. E entrou outra vez na audiência, disse Jesus: de onde? Não, deve ser isso aí é 9 ou 1? 9. Então vê 1 para mim, por gentileza. João diz, minto, agora eu peguei aqui, é porque a letra aqui embolou, é 11:9, desculpe aí meu filho, desculpe, 11:9. Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vigiar na luz. Eu tenho que vigiar na luz. E a Bíblia manda eu ter um cuidado. Hebreus capítulo 6, 4 a 6. Já estou indo para os finalmente. Hebreus 6, 4 a 6. Olha a vigilância que nós temos que ter. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Nós precisamos vigiar na luz, porque o inimigo está fazendo tudo para a pessoa cair, e depois que cai, depois de ter sido iluminado, experimentou o Espírito Santo, experimentou a palavra, sentiu o prazer do futuro que lhe espera, um novo céu, a nova terra, onde não haverá mais dores, nem pranto, nem morte, nem nada de ruim. Então depois que a pessoa experimentou isso tudo, e ele recai, é impossível trazê-lo de volta. Não é impossível para Deus, mas se torna impossível para a pessoa, porque ele vai ter que lutar muito. Então é melhor: Senhor, se eu for cair, o Senhor me tira, me leva embora, porque eu não quero voltar para aquele lixo que eu estava, eu não quero voltar para aquela vida que eu tinha. Me guarda, Senhor, me livra, Senhor. Testificando na luz, Filipenses 2,15, por favor. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então a palavra de Deus está mostrando para nós que nós precisamos testificar com a nossa vida de luz, que eles precisam ver luz em nós. Nós somos o luzeiro do mundo. Jesus disse: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Nós estamos aqui para trazer luz para a vida das pessoas. Já alguém falou para você porque você é iluminado. Ela está certa. Você é iluminado porque você tem a luz do Espírito Santo. Nós somos iluminados porque nós temos a luz do Espírito Santo. E por último, esperando por Cristo na luz. Lucas 12, 35 e Mateus 25, 6 e 7. Esperando por Cristo na luz. Lucas 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas lâmpadas. Para a volta de Jesus, nossa lâmpada tem que estar acesa. A decisão que nós tomamos algum tempo atrás: vamos encher do Espírito Santo. É para manter a lâmpada acesa. Porque se ela apagar no dia que Cristo vir, a gente não sobe. Então, veste-se de Cristo e deixa sua lâmpada acesa, porque a hora da chegada nós vamos encontrar com Ele. E Mateus 25, 6 e 7, por favor. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Prepararam as suas lâmpadas. Acenderam as suas lâmpadas, porque o noivo chegou, só que tinha 5 que não tinha azeite. Aí elas queriam arrumar azeite na última hora.
Aí elas foram comprar na cidade. Aquela pessoa, eu vou para o monte agora, eu vou ficar clamando. Aí clamou, a porta já se abriu. Quem entrou, quem estava com a luz acesa entrou. E quando elas oraram, Senhor, me encha do Espírito Santo, me encha. Quando volta, a porta fechou. Aí ela está lá batendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. O tempo da graça terminou. Aí elas caem em desespero, porque elas conheciam, elas sabiam que tinha que estar acesa as suas lâmpadas. Essa aqui é a pior coisa que tem. Então, irmãos, olha, cuide-se. E eu encerro, assim como começou com a luz, no tempo presente estamos na luz e vamos continuar na luz. Apocalipse 22, 5. Olha o que está escrito aí, por favor. Apocalipse 22, 5. E ali não haverá mais trevas. Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todos sempre. Você está vendo que a trevas não foi criada por Deus? A treva é a ausência de luz. Então Deus vai ficar dia, eternamente com o seu povo. Nunca haverá noite, nunca haverá trevas, porque Deus é a própria luz e Ele vai estar dia, anos, séculos, milênios com o seu povo. Não precisamos de lâmpada, não precisamos mais de luz, porque Ele vai iluminar todos. Eu encerro com Apocalipse 21, 7. Preste atenção agora, eu fecho com Apocalipse 21, 7. Quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aleluia. Fiquemos em pé, por gentileza, fiquemos em pé. Precisamos da luz. A necessidade da luz. Nós só vamos cumprir o propósito de Deus se tivermos luz. Feche os seus olhos, por favor, feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. Fala com Deus. Senhor, me encha do Espírito Santo. Me encha do Espírito Santo, Senhor. Aviva a minha vida agora. Mande um avivamento sobre a minha vida. Mande um avivamento sobre a minha vida. Oh, Senhor da glória. Ora, irmão, peça, me encha do Espírito Santo. Não peça mais nada. Peça, me encha do Espírito Santo. 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 Peça isto agora. Me encha do Espírito Santo.